No dia 7 de dezembro de 1958, a família Martin fez uma viagem de carro até o Lago Columbia, enquanto seu filho mais velho estava em missão na Marinha. Às 2 horas da tarde, a família passa na lanchonete Paradise Snack Bar. Às 5 horas da tarde, eles passam em um posto de gasolina, onde são vistos conversando com dois homens. E essa foi a última vez que a família foi vista. Dias depois, a polícia encontra o carro da família, estacionado próximo ao Lago Columbia, sendo ele a única evidência da família que tinha desaparecido, sem deixar nenhum rastro. Há mais de 50 anos, a família Martin desaparecia no Lago Columbia. Contudo, a sua ausência ainda é considerado um dos casos arquivados mais controversos da história de Portland. Em 1958, a procura pelos Martin se tornou a mais extensa perseguição humana que o estado de Oregon já havia empreendido. Mas apesar de todos os esforços empenhados e da abundância de suspeitos e pistas, os investigadores nunca conseguiram solucionar o caso. O oficial Kenneth Martin nasceu em 10 de setembro de 1904. Ele se uniu em matrimônio com Barbara Eileen Cable, nascida em fevereiro de 1910. O casal teve 4 filhos: Donald, de 28 anos, Barbara, mais conhecida como Barbie, de 14 anos, Virginia, de 13 anos e Susan, de 11 anos. A residência da família situava-se em Portland, Oregon, e exibia uma encantadora construção com estilo Tudor e 2 andares. Eles eram altamente estimados pelos moradores da região e participavam ativamente das atividades comunitárias. A rua onde os Martin residiam ganhou o apelido carinhoso de Candy Lane durante a temporada natalina, devido à paixão das famílias pela celebração e pelo compartilhamento da alegria natalina. Todos os anos, Ken Martin assumia o papel de Papai Noel, levando sorriso às crianças da vizinhança e distribuindo artesanatos e bastão de doce feitos em casa. A família extrovertida ganhou fama por promover competições de habilidades artísticas durante o verão, além de montar estandes de bebida em festivais na cidade. No dia anterior ao desaparecimento, Ken declinou um convite feito por um dos seus parentes, a família Evans, para jantar na casa deles naquela noite. Ken alegou que já tinha compromissos previamente agendados. Ao que parece, o plano deles consistia em fazer uma viagem de carro de um dia até o Rio Columbia, usando o seu Ford Country Square, creme e vermelho, de 1954. Durante essa excursão, eles colheriam verduras para criar guirlandas de Natal e outros enfeites. No entanto, posteriormente, surgiram detalhes indicando que havia um assunto muito mais sério que poderia ter motivado aquele passeio. Há relatos conflitantes sobre o horário em que a família deixou a casa na tarde de 7 de setembro. Ella Shin, uma residente da mesma rua, lembrou tê-los visto saindo de casa por volta das 2 da tarde, enquanto Frank Womack, que estava lavando seu carro do outro lado da rua, afirmou que foi mais perto de 1h30 da tarde. Já Clary York, garçonete do Paradise Snack Bar em Hood River, recordou que atendeu a família por volta de 4 e 4h30. No entanto, ela posteriormente ajustou ligeiramente a sua história, que eles haviam chegado por volta das 2 da tarde. No entanto, a história original e a linha do tempo de Clara pode ser considerada a mais plausível, pois ela recordou ter ligado o holofote do estacionamento logo após eles partirem, quando começava a escurecer. Além disso, a família também fez uma parada para abastecer no posto de gasolina Cascade Locks.
Embora os relatos diferissem em relação ao horário de chegada e à identificação do atendente, Kelsey e Doris Knutz afirmaram ter visto o que parecia ser a caminhonete dos Martin, estacionada ao anoitecer sobre a The Bridge of Gods, em Cascade Locks. Nesse momento, 2 homens estavam fora do veículo, conversando com ocupantes dele. Infelizmente, após esse episódio, a família Martin nunca mais foi vista com vida. O que aconteceu com eles naquele dia permanece um mistério, sem solução até hoje. No dia seguinte, quando Ken não apareceu no trabalho e as 3 meninas foram marcadas como ausentes na escola, seus amigos e familiares ficaram preocupados. Eventualmente, foi o chefe de Ken quem relatou o desaparecimento da família naquela noite, e a busca foi iniciada rapidamente. A polícia do condado de Munhall, Hood River, assumiu a responsabilidade pela investigação. Durante dias e semanas seguintes, os investigadores coletaram os depoimentos das testemunhas mencionadas anteriormente. Vasculharam intensamente a área, tanto em terra quanto no rio Columbia, e não encontraram nenhuma prova imediatamente que comprovasse o paradeiro da família. A partir daí, muitas pessoas começaram a acreditar que eles haviam acidentalmente caído no rio, e a investigação foi dificultada por uma série de pistas e informações falsas. Um Chevrolet branco de 1951 foi encontrado abandonado em Hood River logo após o desaparecimento da família. Posteriormente, foi descoberto que ele pertencia a um ex-presidiário chamado Lester Kenneth Prince, que havia roubado o veículo de um amigo em Venice, Califórnia, e dirigido até Hood River. Além disso, uma luva feminina foi encontrada próxima ao carro abandonado, porém as investigações descartaram ela como pertencente a Barbara Martin. No dia seguinte do desaparecimento dos Martin, um táxi preto foi visto estacionado na frente da casa da família por volta de 7h20 da noite. Ele permaneceu lá por cerca de 1 hora antes de ir embora. E outra pista significativa desse mistério foi a conta do cartão de crédito. Essa conta chegou na caixa de correspondência da família Martin 2 semanas após o desaparecimento e indicava que Ken Martin havia comprado 5 galões de gasolina em Cascade Locks, uma cidade situada ao longo do rio Columbia, cerca de 40 milhas a leste de Portland. A assinatura de Ken no recibo foi autenticada por especialistas em caligrafia. O recibo estava datado na tarde do dia do desaparecimento. Porém, posteriormente, esse recibo foi reexaminado e comparado com outras amostras da escrita de Martin. Constatou-se que o recibo era uma falsificação, o que suscitou a questão: a família estava realmente no posto de gasolina naquele dia? E se estavam, eles estavam sozinhos ou acompanhados por alguém? Em 2 de maio de 1959, enquanto pescavam na proximidade de Cascade Locks, Ellery Colby e sua esposa testemunharam 2 corpos flutuando no rio. Nos dias que se seguiram, os corpos foram recuperados e o registro dentário confirmou que era Virginia Martin, de 13 anos, e Susan Martin, de 11 anos. A matéria do jornal Sur St. Louis diz o seguinte: o dentista da família, Dr. Ernest Waterman de Portland, examinou o corpo e afirmou que os dentes e 6 restaurações coincidiam com o registro da filha mais nova dos Martin. Pelo registro, acredito que é a Suzy, disse ele. Ela tem todas as restaurações que coloquei na boca e nenhuma outra. É pouco provável que uma pessoa tenha exatamente
os mesmos dentes, com as mesmas restaurações, na mesma posição. Embora oficialmente o caso tenha sido determinado como afogamento, um técnico relatou que aparentemente havia ferimentos de bala na cabeça de ambas as meninas. No entanto, em seu relatório, o mesmo doutor afirmou que não foi encontrado nenhum tipo de ferimento. Da mesma forma, nenhum outro relatório policial ou artigo de jornal da época mencionava qualquer indício de crime. O exame também revelou que Virginia e Susan haviam comido hambúrgueres e batatas fritas 2 horas antes da sua morte. Donald Martin foi o único sobrevivente da família. Ele estava vivendo em Nova York quando o desaparecimento aconteceu. De forma surpreendente, ele optou por não participar das buscas por seus pais e suas irmãs, alegando que sua tia Charlotte aconselhou ele a permanecer em Nova York. No entanto, Charlotte contestou essa declaração, dizendo que não conseguia entender por que Donald não havia viajado para Oregon para ajudar nas buscas pela sua família. Donald também não compareceu ao funeral de nenhuma das irmãs, afirmando ter confundido as datas. Como o único sobrevivente da família, ele era o único beneficiário da propriedade dos Martin, que incluía uma apólice de seguro de vida com benefício duplo de $14.000 e várias outras apólices de seguro de vida, totalizando $6.000 e $13.000 de economias. Somando tudo, o patrimônio valia em cerca de $13.000, equivalente a cerca de $372.000 nos dias atuais. Inicialmente, o detetive Graven nutriu suspeitas sobre a possível implicação de Donald no desaparecimento da sua família. E essas suspeitas só foram intensificadas quando ele descobriu o passado conturbado de Donald. 4 anos antes, o jovem teria sido detido em seu emprego na Meyer e Frank, uma loja de departamento em Portland, por roubar mais de $2.000 em mercadoria. De acordo com o relato de Graven, Donald admitiu ter cometido o furto e explicou ao seu chefe que estava enfrentando dificuldades naquele momento. Ele também compartilhou que a sua relação com os seus pais ficaram tensas depois que ele se assumiu como gay. Sendo nessa conversa, ele se referiu à sua mãe como descuidada e acima do peso e mencionou que o seu pai não era muito diferente. Além disso, Donald expressou preocupação com as suas irmãs. Segundo o relato de Graven, Donald tinha sido acusado de cometer diversos roubos em Nova York e estava sob tratamento com um psiquiatra na cidade. Quando ele finalmente voltou para Oregon em maio, Donald informou aos investigadores que vários documentos financeiros cruciais, como a declaração do imposto de renda e livro contábil do banco, estavam inexplicavelmente ausentes na mesa de trabalho do seu pai. Em janeiro de 1959, foi encontrada uma pistola calibre .38, com vestígios de sangue, numa rocha no Cascade Locks. De maneira curiosa, essa arma nunca foi considerada como uma prova e, posteriormente, ela foi limpa e devolvida ao homem que a encontrou. Encontraram apenas uma única bala disparada na câmara da arma. Ao rastrearem o número da arma, os investigadores descobriram que ela estava na lista dos itens que Donald havia roubado. Posteriormente, ele alterou a sua narrativa ao conversar com o detetive Graven. A polícia de Nova York me contou sobre a arma encontrada. Eu não tenho conhecimento disso. Wayne tinha um amigo que trabalhava com artigos esportivos. Wayne gostava de arma. Eu não, disse Donald em depoimento. Wayne era um indivíduo cujo sobrenome nunca foi revelado publicamente. Ele estava frequentemente mencionado nas anotações do detetive Graven.
Wayne e Donald se conheceram em 1953, quando Wayne era um estudante na Portland State University e Donald trabalhava na loja de departamento. A amizade entre os dois cresceu rapidamente. Eles acabaram se tornando colega de quarto. O pai de Wayne era uma figura respeitada em Portland, enquanto atuava como professor. E após descobrirem a orientação sexual de Donald, Ken e Barbara tomaram a decisão de enviá-lo para uma faculdade cristã, no leste de Connecticut. No entanto, Donald optou ingressar na Marinha. Wayne afirmava conhecer intimamente toda a família e continuou mantendo relação próxima com os Martin. Logo após o incidente, Ken e Barbara o abordaram, perguntando por que ele nunca tinha revelado a eles sobre a homossexualidade de Donald. Wayne respondeu que não considerava ser sua responsabilidade divulgar essa informação, pois era uma questão pessoal de Donald. Em 1958, os dois amigos conheceram dois outros rapazes que haviam acabado de sair do presídio. Eles eram Lester Kenneth Prince e Roy Light, mais tarde descoberto com o pseudônimo Richard Allen Hunt, que poderiam estar envolvidos no desaparecimento da família. Hunt e Prince foram vistos deixando a lanchonete Paradise no dia 7 de dezembro, na mesma hora em que os Martin almoçavam lá. Eles também foram vistos saindo mais ou menos na mesma hora que a família, e ambos desapareceram na área de Hood River. Logo após, aparentemente passaram 3 dias seguintes em um bordel em Dalesport, Washington. A propriedade onde eles passaram a noite era de Clifford Bennett, uma contrabandista de Portland. Informações extraídas dos registros históricos apontam que a polícia do estado de Oregon e o xerife do condado de Multnomah, Francis Lambert, possuíam conexões com Clifford e Bennett e tinham investimentos financeiros em seus empreendimentos. Diversas anomalias circulam em volta desse caso. Por exemplo, o detetive Walter, que foi designado para investigar uma possível perspectiva de crime com base nos seus diários pessoais, Graven tinha uma forte convicção que a família tinha sido vítima de homicídio. No entanto, ao tentar comprovar a sua teoria, ele encontrou uma resistência significativa por parte da polícia local, além de ter o seu pedido para mergulhadores no rio, abaixo da área rastreada, negado pelo xerife. Supostamente, o mesmo xerife queimou o relatório de Graven diante dele em 1959. Ele disse o seguinte: "Nós dois sabemos quando é a hora de encerrar uma investigação." E uma teoria que gira em torno desse caso seria que uma das irmãs de Donald estaria grávida. Embora nenhuma referência explícita a essa teoria tenha sido relatada em seus diários, a família de Graven afirmou que ele acreditava que Barbie, de 14 anos, estava grávida quando desapareceu. Apoiando essa teoria estava o fato de que Barbie teria consultado com um médico em Vancouver, naquele outono, ao invés do pediatra da família. Além disso, de acordo com a garçonete do Paradise Snack Bar, Barbie teria pedido um hambúrguer com batatas fritas naquele dia no Paradise, mas foi repreendida pela sua mãe, que sugeriu que ela pedisse um sanduíche de atum, o que não é prova contundente dessa suposta gravidez. Mas apesar de diversas oportunidades e várias peças desse quebra-cabeça sendo deixada aparentemente propositalmente de fora pelas autoridades, o detetive Graven acreditou até o dia da sua morte que ele poderia ter solucionado o caso. Donald continuou a sua vida e supostamente mudou a sua orientação sexual. Ele se mudou para o Havaí, onde construiu a sua própria família e faleceu em 2004. Seus filhos o descreveram como um homem fechado, que nunca falava sobre a sua família. E desde o desaparecimento de sua família até a sua morte, ele se recusou a falar publicamente, assim como seus filhos e sua esposa. Recentemente, sua filha Sarah disse em entrevista: "Há capítulos da história dessa família que não discutimos."
Infelizmente, o fim da família Martin permanece um mistério até hoje.